pau do TCU que bate no relógio do Bolsonaro, bate também no relógio do Lula? Ou o pau que bate em Chico não bate em Francisco? Nessa quarta-feira, o Tribunal de Contas da União vai ter que decidir se Lula vai poder ficar ou não com seu relógio Cartier Santos Dumont, que vale cerca de 60 mil reais e que Lula recebeu de presente da própria grife francesa Cartier. Por conta dos presentes recebidos na Arábia Saudita, o Bolsonaro está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal e já foi até mesmo indiciado pela Polícia Federal. E pode ser alvo agora de uma acusação criminal da Procuradoria-Geral da República a qualquer momento. Enquanto Lula, por outro lado, Lula nunca respondeu criminalmente por ter ficado com nenhum presente que ele recebeu quando era presidente. E aí? O TCU vai ser um tribunal com o STF, de 2 pesos e 2 medidas, ou o TCU vai aplicar contra Lula a mesma régua que foi aplicada a Bolsonaro e vai exigir que Lula devolva o seu relógio de luxo? Fica comigo até o final para você entender e já deixa enquanto isso a sua opinião, o seu like, segue aqui, se inscreve no canal se você ainda não nos segue. Bora começar entendendo esse caso? Depois que a Polícia Federal começou a investigar o Bolsonaro, o deputado federal Sanderson acionou o TCU contra o Lula, em razão do relógio que Lula recebeu da Cartier em 2005 numa viagem oficial a Paris, num evento de amizade Brasil-França, que era uma iniciativa dos dois governos em prol das suas relações bilaterais. Esse relógio é uma peça de ouro branco 16 quilates e de prata, portanto, é uma joia, como aquelas que Bolsonaro recebeu. A área técnica do TCU deu um parecer dizendo que Lula não deveria ser obrigado a devolver o relógio porque na época em que foi recebido, não existia nenhuma regra de que presidentes não podem ficar com itens personalíssimos. Mas, como a gente vai ver, as regras não mudaram, são as mesmas. Mas qual era a regra na época em que tanto Lula quanto Bolsonaro receberam os presentes? A regra era a mesma. É um decreto de 2002. A primeira coisa importante a pontuar é que decreto não é lei. No direito brasileiro, só lei pode criar ou acabar com obrigações. Um decreto só regula uma lei existente, é um ato do presidente da República, com poderes limitados, diferente da lei do Congresso, que cria e extingue obrigações. Assim, o decreto não poderia regular essa situação. Isso já mostra a falta de uma regulação legal adequada sobre o recebimento de presentes por parte de presidentes da República. Mas, de toda forma, ainda que o decreto não seja lei, vamos dar uma olhadinha nele? O que o decreto diz? É o decreto 4.344 de 2002, e ele dizia lá no artigo 3º que acervos documentais privados do presidente da República, e por acervos documentais entenda não só documentos, não só papéis, mas entenda também presentes, joias, bonés, camisetas, o que você entender aí como presente, tá? E esse artigo dizia que esses acervos documentais privados são formados por vários itens, dentre eles obras de arte e objetos tridimensionais. Tridimensionais com 3 dimensões, aí entendendo também as joias. Esse decreto ele não fala em nenhum momento sobre qualquer limite de valor ou qual tipo dos bens, de modo que joias se encaixam em tese aqui. O parágrafo único desse artigo traz uma exceção importante. Fala o seguinte, fala que não entram na categoria de acervos privados os presentes que foram recebidos em cerimônias oficiais ou de trocas de presentes. Ou seja, desde que o presente não tenha sido recebido numa cerimônia oficial, ele integra o patrimônio privado do presidente, que pode inclusive vendê-lo se ele quiser, ressalvado o direito de preferência da União para comprar o bem. E aí, por decorrência lógica, gente, se o presidente pode vender o bem e a União tem um direito de preferência para comprar, isso quer dizer que o bem não pertence à União. Isso é óbvio, é evidente, é lógico. Ou alguém, por acaso, vai querer dizer que a União precisaria comprar algo que já é seu, algo que já pertence a ela mesma. Não faz sentido. Só que a interpretação dessa regra mudou em 2016, depois que a Lava Jato descobriu os presentes recebidos por Lula e por Dilma. Para vocês terem uma ideia, nos 2 primeiros mandatos de Lula foram recebidos 568 presentes, dos quais apenas 9, só 9, foram incorporados ao patrimônio da União. Já durante os governos Dilma, foram recebidos 144 presentes, dos quais apenas 6, só 6, foram incorporados ao patrimônio da União. Existem 2 hipóteses para explicar essa incorporação de tão poucos presentes. A primeira é que justamente se aplicou, em todo esse tempo, a interpretação da regra de que só eram considerados bens públicos
aqueles que tivessem sido recebidos em cerimônias oficiais. A segunda hipótese é de que tudo era uma bagunça, e essa é a hipótese mais provável, porque foi o que o TCU atestou na sua auditoria sobre os presentes. Ele disse que havia presentes registrados sem que houvesse um registro de cerimônia. Ele disse também que existia cerimônia registrada, documentada, com troca de presentes, mas não tinha o registro dos presentes recebidos. Depois da Lava Jato, quando nós descobrimos a quantidade imensa de presentes que Lula e Dilma tinham guardado, tinham recebido, alguns inclusive tinham sumido, outras inclusive Lula tinha levado para um cofre pessoal dele. Aí o TCU foi provocado a se manifestar sobre isso e o tribunal acabou decidindo o seguinte, separei aqui para vocês, abre aspas, decidiu que, sob o prisma dos princípios da moralidade, legitimidade e razoabilidade, a melhor aplicação ao tema é de que quaisquer itens recebidos por trocas oficiais são bens públicos, uma vez que o cidadão, na qualidade de presidente da República, somente está recebendo tal bem em função da natureza pública e representativa do cargo que ele está temporariamente ocupando. A única exceção foi em relação aos bens de caráter personalíssimo, que são aqueles itens de baixo valor e de consumo imediato, como um boné, uma medalha ou um perfume. Depois disso, depois desse período aí, logo depois da Lava Jato, 2016, 2017, veio uma portaria em 2018, que foi a portaria 59 de 2018, que definiu as joias como presentes personalíssimos, ou seja, presentes que são do patrimônio privado do presidente da República. E essa portaria de 2018 só foi revogada em novembro de 2021, ou seja, ela caracterizou joias por anos como presentes pessoais e privados do presidente da República. Aí o TCU veio decidir agora, só no ano passado, no caso Bolsonaro, que presentes de alto valor, mesmo que se enquadrem na classificação de natureza personalíssima, não podem fazer parte do acervo pessoal do presidente e deve ser mantido no patrimônio da União. E vejam que em todo esse tempo, a lei não mudou. Aliás, nunca existiu lei. Existia aquele decreto que também não mudou em todo esse tempo. O que mudou foram as interpretações dadas para o decreto e a partir da Constituição, na ausência de lei e de um regramento claro. Portanto, o que aconteceu foi o seguinte, a regra legal, que é o decreto 4.344 de 2002, não mudou. O que mudou foi a interpretação do TCU ao longo do tempo a respeito do decreto, para entender que os bens recebidos por chefes de Estado são, em regra, públicos, a não ser que sejam itens personalíssimos, entendendo mais recentemente, agora no caso Bolsonaro, que bens de alto valor não podem entrar aí. Sendo essa uma interpretação de uma regra legal, nada impede que agora, confrontado com o caso Lula, o TCU mude de novo de entendimento. E isso por si só mostra como existe uma confusão generalizada nesse caso a respeito de quais são as regras aplicáveis. Inclusive, se o TCU mudar o entendimento, isso beneficia o próprio Bolsonaro. Dito tudo isso, tem duas conclusões aí muito importantes a serem extraídas de tudo isso que eu disse. A primeira é a seguinte. A primeira conclusão é você debater, a gente concluir se as joias são públicas ou são privadas. O que deve definir tanto o destino do relógio do Lula, quanto o destino das joias do caso Bolsonaro. A regra que se aplicar para um tem que se aplicar para o outro. Isso é evidente, porque ambos os casos foram presentes dados em viagens oficiais. O meu entendimento pessoal é de que os itens em ambos os casos são sim de patrimônio da União. Por quê? Porque o presidente recebeu em razão da função pública ocupada. Então isso deve pertencer ao povo brasileiro e não à pessoa física daquela presidente que circunstancialmente está ocupando a função pública. Mas, é preciso dizer, tem gente que acha diferente. Tem gente que a partir da regulamentação legal, da ausência dela, entende que é patrimônio privado. Agora, a segunda conclusão é a mais importante. Não importa se você acha, como eu, que a joia é pública ou se você acha que é privada. Nem Lula, nem Bolsonaro podem ser responsabilizados criminalmente. Por que isso? Porque a responsabilização por crime de peculato ou de apropriação exige dolo, ou seja, uma intenção criminosa. E diante da dubiedade das regras e da inexistência de lei, não tem como você dizer que havia uma clareza de que os relógios ou joias eram da União. Justamente por isso, o caso Lula foi arquivado. Lula não foi processado, então como é que Bolsonaro vai ser processado? Isso é confirmado ainda com mais clareza no caso Bolsonaro, pelo fato de que existe um setor de documentação da presidência, com servidores públicos concursados, e não são encargos em comissão, não são pessoas indicadas pelo presidente, não, são pessoas concursadas que classificam os presentes recebidos em públicos ou privados. E esse chamado Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República examinou as joias recebidas por Bolsonaro e o que concluiu?
informou para o Bolsonaro que pertenciam ao acervo privado dele, que ele fazia o que ele quisesse com elas. Isso afasta, gente, claramente qualquer intenção criminosa da parte do Bolsonaro, isso é evidente. Aliás, os bens recebidos por Bolsonaro estão todos depositados hoje na Polícia ou na Caixa Econômica Federal, depois que houve uma conclusão do TCU de que seriam bens públicos, contrariando o que disse o setor de documentação histórica ali da própria presidência. Quem segue usando os bens recebidos que não devolveu para a União é o Lula, não é o Bolsonaro. Agora, então, a gente tem a seguinte situação em relação ao julgamento do TCU sobre o relógio do Lula. Uma opção do TCU é o TCU dizer que o relógio de Lula é um bem público, contrariando o parecer da área técnica, porque pouco importa o que o TCU entendia lá em 2005. A área técnica disse não. Lá em 2005 não existia uma regra clara de que bem personalíssimo não é do presidente quando ele é alto valor e é da União. Isso disse a área técnica. Mas o TCU pode entender agora que pouco importa o que o TCU entendia em 2005. Afinal de contas, é a interpretação, a regra legal é a mesma. A interpretação dada naquela época, 2005, não é vinculante. O que vale é a interpretação de agora, quando o TCU está analisando o caso. Não teve uma decisão anterior em relação ao caso do relógio. Se tivesse, aí sim a decisão anterior, ela se consolidaria, ela seria um ato jurídico perfeito, mas não teve decisão anterior. É agora que o TCU vai decidir e você sempre aplica a interpretação do momento da decisão do caso. E nesse caso, se a interpretação hoje é de que o bem é público, como estão aplicando essa interpretação para o Bolsonaro, se o TCU for coerente, vai aplicar essa interpretação para o caso Lula e vai mandar Lula entregar o relógio para a União, criando aí uma indisposição política com o governo Lula. Mas é a coisa certa a fazer. E não há saída, em tese, porque o dano ao erário causado por o Lula ficar com aquele relógio é o que chama de imprescritível na área civil, ou seja, não prescreve. O Lula continua tendo que devolver isso a qualquer momento, mesmo seja daqui a 50 anos, tem que devolver. Aliás, se estão investigando criminalmente o Bolsonaro por algo similar, então vai ter que ser aberta uma investigação criminal sobre o Lula, ainda que venha a ser arquivada em seguida por prescrição criminal. A prescrição existe na área criminal, mas não na área civil. O que eu quero dizer com isso? Um crime ele deixa de ser punido pela passagem do tempo na área criminal, mas civilmente o Lula não pode ficar com algo que é da União, nem que seja depois de 50 anos tem que devolver. Segundo ponto importante em relação ao julgamento do TCU. Se o TCU permitir que Lula fique com o relógio, ficando em bons lençóis com o governo Lula, estará escancarado um duplo padrão de 2 pesos e 2 medidas nos casos Lula e Bolsonaro. E para ser justo, o mesmo entendimento teria que se aplicar ao caso Bolsonaro, e Bolsonaro deveria ser autorizado a ficar com as joias. E por fim, independentemente de como decidiu o TCU no caso Lula, nem o Bolsonaro poderão ser responsabilizados criminalmente, porque diante da dubiedade das regras e da atuação do setor de documentação da própria presidência, indicando que os itens do Bolsonaro eram privados, é claro que vai faltar dolo, falta intenção criminosa essencial para que venha se configurar um crime. E eu queria encerrar perguntando, e aí, o que você acha que o TCU vai fazer? Eu fiz uma análise bem parecida com essa para a Gazeta do Povo nessa última segunda-feira, que apoia o meu trabalho, é um veículo independente e eu incentivo você a assinar no link da descrição. Assine a Gazeta, apoie esse trabalho e tenha acesso a um jornalismo independente de alta qualidade. E aproveita e me conta nos comentários o que você acha que o TCU vai fazer no caso do relógio do Lula.